Onde no seu corpo o mundo se alojou como um nó, na mandíbula cerrada, no arquejar de um pulmão que aprendeu a receber menos ar? Não é uma memória, é uma geografia viva. O trauma não é um fantasma que assombra, é uma arquitetura invisível construída em ossos coletivos. As marcas de diferença, aquelas hierarquias de existência que o poder inscreve na pele, no gênero, no desejo, não são meros insultos. São torniquetes históricos apertados na respiração de uns, enquanto outros respiram o ar puro do privilégio. Não são hábitos. São a coreografia do medo inscrita nos músculos. Um mapa de perigos que se aprende a sentir antes de nomear. São termômetros sociais que regulam o amor, o espaço e a voz, até que se tornem silêncio. Eles não controlam apenas seus atos. Eles alfaiatam sua alma. O currículo do mundo é escrito diretamente na pele, no idioma de tensão e tremor. A camada preferencial aqui é a tátil. A pele, como o pergaminho onde o poder escreve suas leis com a agulha do perigo constante. A ironia mais cruel. Eles nos vendem curas para as feridas que a própria engrenagem não para de infligir. Um mercado de pensamentos positivos para cicatrizes que sangram em modo coletivo. Quantos dos seus gestos de autoproteção são, na verdade, a sombra de um porrete que você nunca viu? A primeira forma de resistência é momear a geografia da dor que te disseram ser só sua. É entender que essa paisagem oculta que pulsa sobre a pele não é apenas sua história, é um mapa de guerra. O que seus olhos aprenderam a ver antes mesmo de entender as palavras? Esta não é uma pergunta sobre visão, mas sobre a coreografia do olhar que nos é imposta. O racismo opera como o currículo primordial do mundo, uma aula silenciosa e diúturna que ensina, antes da razão, a hierarquia da vida. Ele estabelece que alguns corpos são a gramática oficial da realidade, enquanto outros são tratados como erros de ortografia, a serem corrigidos ou apagados. Não se engane com a espuma dos dias. Esta não é uma pedagogia do ódio explícito, mas do consenso sutil. É a arquitetura invisível se materializando no olhar que se desvia, no elogio que inferioriza, no silêncio que condena. A pele torna-se então uma página em branco, onde o projeto de desumanidade é inscrito a ferro e fogo, marcando certas existências como estruturalmente menos dignas, menos merecedoras de ar, de espaço, de paz. Os efeitos desta aula permanente são profundamente corporais. O medo, a insegurança, a sensação de ser perpetualmente o outro não são fraquezas individuais, mas cicatrizes de uma educação violenta. A camada sensorial aqui é visceralmente visual. O olhar alheio se converte em um espelho torto que reflete uma imagem distorcida que você é condenado a carregar como se fosse sua. A ironia mais perversa: você é levado a internalizar este vigilante externo, tornando-se o guardião da própria prisão psíquica, policiando seus gestos, moderando sua presença, tudo para sobreviver em um ecossistema de agressões cotidianas. Quando foi que você começou a acreditar que a sombra que lhe atribuíram era a sua verdadeira forma? O despertar começa quando compreendemos que este espelho torto não reflete quem somos, mas o projeto de quem eles precisam que sejamos. A resistência, então, começa no ato radical de devolver este olhar e reconhecer: a distorção nunca esteve em você. Os efeitos desta coreografia, a desvalorização, a submissão, a autoanulação, não são falhas de caráter. São ecos de uma lição aprendida na pele, inscrita geração após geração.
A camada sensorial aqui é profundamente auditiva, o ruído ensurdecedor do dever ser, que abafa o sussurro quase inaudível do eu sou. A ironia mais devastadora, você é conduzida a acreditar que a gaiola foi ideia sua, construída com os próprios ossos. Tudo em nome de um amor que exige seu desaparecimento como preço. Quando você confundiu a música da sua alma com a partitura que te deram para tocar? O despertar começa quando reconhecemos que essa melodia estranha que nos faz diminuir o passo não emana de nosso ser, mas do teatro de sombras onde nos ensinaram a dançar. A revolução íntima acontece no momento em que silenciamos a orquestra alheia para escutar pela primeira vez o ritmo original do próprio coração. Que som tem o silêncio que você oferece como prova de amor? Esta pergunta revela a mecânica perversa do controle afetivo. O machismo não se manifesta apenas como violência explícita, mas como uma coreografia de almas que transforma a própria vítima em cúmplice de seu apagamento. Sua obra mais refinada é a arquitetura interna da culpa. Aquela voz que sussurra que dizer não é falhar, que ocupar espaço é pecado, que existir plenamente é uma afronta. Esta engrenagem não proíbe através de grades visíveis, mas converte sua energia vital em instrumento de sua própria prisão. A autonomia torna-se egoísmo, o desejo transforma-se em culpa, a fronteira pessoal é rebatizada como frieza. A violência se transfigura em linguagem afetiva. O controle veste a máscara do cuidado, a posse se apresenta como paixão. A anulação se disfarça de proteção. É uma pedagogia do engano que ensina a mulher a ser alfaiate de sua própria cela, cortando pedaços de si para vestir um amor que é, na verdade, a certidão de óbito de sua autonomia. Quando você confundiu a música da sua alma com a partitura que te deram para tocar? O despertar começa quando reconhecemos que essa melodia estranha que nos faz diminuir o passo não emana de nosso ser, mas do teatro de sombras onde nos ensinaram a dançar. A revolução íntima acontece no momento em que silenciamos a orquestra alheia para escutar, pela primeira vez, o ritmo original do próprio coração. O que dói mais? O golpe do ódio alheio ou o eco desse ódio que você aprendeu a chamar de sua própria voz? Esta questão revela um núcleo da violência que ataca a própria essência do ser. A opressão que recai sobre corpos dissidentes não começa com a agressão física, mas com uma pedagogia do despedaçamento íntimo que ensina, desde os primeiros suspiros de consciência, que seu modo de existir é uma falha a ser corrigida. Você é forçado a se ler através de um espelho inimigo que sistematicamente distorce sua imagem. Refrata o desejo em perversão, a identidade em erro, o amor em ameaça. Esta arquitetura da rejeição instala uma fissura abismal no cerne do ser, criando a equação mais cruel, a escolha entre existir plenamente e ser minimamente aceito. Ser fiel a si significa tornar-se estrangeiro no próprio mundo. Buscar pertencimento exige o assassinato psíquico de partes fundamentais de quem se é. O trauma aqui não é um episódio, mas um clima existencial. É um microtrauma diário de negociar a própria existência em cada respiro. O cálculo constante de um pronome evitado, de uma mão não dada ou de um olhar que se desvia. É a economia do desgaste da alma, onde o simples ato de ser requer um esforço exaustivo de tradução e adaptação permanente. A camada sensorial é profundamente proprioceptiva. O sentido de si, a localização do próprio corpo no espaço do mundo, é sistematicamente sabotado. A ironia mais cortante: eles te condenam a gastar uma vida desaprendendo mentiras que foram suas primeiras lições, enquanto cobram uma autenticidade que eles mesmos se encarregam de punir.
quantas versões de você precisaram morrer para que uma persona socialmente tolerável pudesse caminhar pela rua. A revolução começa quando reconhecemos essa batida única sobre a pele, que não precisou de tradução, é o primeiro e último território de uma insurgência íntima. Não a negocie. Em que momento o sussurro do mundo se tornou o tom de sua voz interior? As hierarquias da carne, essas marcas de diferença inscritas na pele, no gênero, no desejo, não são monstros separados, são instrumentos de uma mesma orquestra silenciosa, tocando em uníssono a partitura da arquitetura invisível. Seu objetivo final não é apenas oprimir corpos, mas forjar interiores que perpetuem a própria cela, que vigiem seus próprios impulsos antes mesmo que nasçam. A violência que estrutura nosso convívio é um vento tóxico que você para de notar porque aprendeu a respirá-lo desde o primeiro suspiro. Ele se internaliza, torna-se clima psíquico, o medo que antecipa o golpe, a culpa que justifica a injustiça, o auto-boicote que sela a porta por dentro com as próprias mãos. Seu inconsciente não é um santuário, é território colonizado. A norma social não habita apenas leis e olhares, ela se instala como a gramática oculta do seu pensamento, ditando o que é desejável, possível ou sequer pensável. A camada preferencial aqui é a respiratória, aquela sensação sutil de como o ar falta, o peito aperta e o fôlego é contido quando você se aproxima de um desejo que o currículo do mundo condenou. A ironia final? A mais eficiente das prisões é aquela cuja chave você guarda consigo, convencido de que a liberdade seria um pecado de ingratidão, um rompimento indevido com a ordem natural das coisas. O que você precisou desaprender de si para ser considerado uma pessoa sã? Que partes de sua verdadeira natureza foram sacrificadas no altar da normalidade? Agora, preste atenção na respiração. Na queima do pulmão, há uma verdade biológica incontestável. Seu corpo não foi feito para o ar viciado do compromisso consigo mesmo. Expulse o mundo num suspiro longo. E na próxima inspiração, receba apenas o que for seu por direito de nascença, o oxigênio cru e revitalizante de um desejo não colonizado. E se sua dor não fosse um sinal de ruptura, mas de reconexão? Se cada fratura carregasse em si o projeto de uma nova integridade? A verdadeira política do trauma transcende a mera gestão do sofrimento, essa prática que serve ao opressor. A disputa essencial acontece no campo de batalha onde a norma adoecedora se confronta com a invenção corajosa de outros modos de existir. Enquanto o poder se empenha em patologizar seu mal-estar, transformando-o em questão de ajuste químico ou falha de resiliência, a desprogramação revela. Seu sintoma é um ato de insurreição íntima. É seu organismo recusando-se a aceitar um mundo que lhe é hostil. Seu corpo dizendo, não caibo nas molduras que lhe impuseram. A cartografia do invisível que mapeamos não é um rol de vítimas, mas um manual de guerrilha para a alma. Cada cicatriz compreendida como política, cada ferida nomeada como coletiva, constitui um ato de deserção da realidade oficial. A suprema ironia? A própria engrenagem traumática, ao falhar em silenciar completamente a dor, gera seu coveiro, o sujeito que, ao escutar seu sofrimento, ouve nele o chamado para criar um mundo onde tal dor seria impossível. A norma insiste em perguntar, o que há de errado com você? A consciência desprogramada responde, que mundo é este que precisa que eu adoeça para se manter? O manifesto chega ao fim. A prática se inicia. Não feche este vídeo ainda. Feche os olhos. Naquele espaço atrás das pálpebras, onde o mundo não dita as regras, projete uma imagem singular. Como seria o primeiro gesto de um corpo verdadeiramente livre?
Esse gesto, mesmo não materializado, já carrega a semente de um novo real. A disputa pelo possível começa no território do seu próprio corpo. A revolução é, antes de tudo, um fenômeno íntimo que se expande.